Sabemos que, infelizmente, a pandemia veio para mudar rotinas e hábitos. E isso também se refletiu na fé das pessoas, né? Ficou algum tempo aí as missas e também os cultos, né, suspensos por um determinado período. Eles já retornaram agora, mas com bastante medidas de proteção, bastante medida de distanciamento e também com os cuidados sobre higienização. E agora eu estou aqui com o pastor Silas, aqui da IPI de Rolândia. Pastor, fala pra gente como que é pastorear em tempos de pandemia? Como foi para vocês ter que se adequar a todas essas mudanças? Oi, Ellen. Olá, gente. Pois é, a gente está enfrentando, né, esse momento, acho que como todo mundo, debaixo de uma certa pressão, né? Tanto social quanto de saúde e também espiritual. Isso é uma questão natural. Mas a gente realmente percebe que com essa situação a gente vê muita gente se aproximando mesmo da questão da necessidade, né, de ter conforto, consolo. E até tenho visto pesquisas que afirmam que no mundo cresceu a busca pela fé. Né? Então isso é um dado positivo para nós. Claro que dentro das restrições que a gente está vivendo, existem algumas dificuldades de adaptação ainda, né? A gente não estava acostumado, esse uso da máscara, por exemplo, que é obrigatório, toda a higienização tem dado mais trabalho, mas tem valido a pena. Né? A gente tem comentado entre nós que no início, quando houve a possibilidade da reabertura da igreja com todas as medidas, né, de prevenção aplicadas pelos decretos, nós tivemos bastante dificuldade, as pessoas demoraram para retornar, talvez por temor ou então, né, por outros motivos, mas hoje a gente tem visto isso crescer dentro ainda, claro, daquilo que as autoridades nos recomendam, e a gente está ficando mais feliz, né, a cada dia, e aguardando que tudo isso tenha um fim. E a gente estava comentando aqui, né, pastor, antes da matéria aqui, se por um lado houve esse distanciamento físico, né, e às vezes ele permanece, como no caso dos idosos e das crianças, existe uma maior procura, né, em retornar à espiritualidade, estar próximo de Deus, realmente existe esse aumento, né? Sim, existe. Às vezes porque dependendo da crença da pessoa, né, que a gente, claro, respeita, alguns acreditam, meu Deus, agora vai acabar o mundo, né? Então deixa eu me preparar. Então essa é uma ideia. Ou então porque realmente por conta da pressão, não só espiritual ou social, mas econômica, familiar, porque a gente sabe que começou o povo conviver mais junto, isso teve algumas coisas positivas, tudo tem os prós e os contras, mas também acabou gerando algumas desavenças. Então, quer dizer, as pessoas começaram a ter mais motivos, né, também, começaram a sentir assim, mais motivos para buscar solução para problemas que a pandemia trouxe, como a questão de desemprego, questões, né, econômicas, sociais, até familiares, e também do coração, né, às vezes pressionar sem entender o que está acontecendo. Então, realmente, a gente tem visto que tem tido um aumento de procura e os motivos diversos, mas graças a Deus sentimos que tem sido mais procurado mesmo. O pastor Silas, e você que é pastor por muito tempo, como que foi pastorear uma igreja, né, e estar, né, à frente de uma igreja tão grande como a IPI num tempo como esse, assim, um tempo tão atípico que pegou todo mundo de surpresa, né, ninguém esperava. Como que é pastorear em tempos como esses? Eu costumo dizer para as pessoas, né, pastor também é gente, né? Então a gente sofre junto as situações, mas claro que a gente busca entendimento dentro daquilo que a gente crê e conhece, para também primeiro nos sustentar, né, nos fortalecer, para poder passar esse fortalecimento. Então a gente entendeu a necessidade, eu posso dizer como pastor e nossa equipe pastoral, de que nós estivéssemos mais envolvidos com essa busca pessoal, para que nós pudéssemos estar aliviados, né, dentro dessa pressão. E depois imaginando e já sabendo que haveria uma procura maior por conta de problemas diversos que a pandemia traria, então nós tivemos tivemos que mudar bastante o nosso jeito de ser, de fazer. Começou lá com aquelas questões de live. Eu, por exemplo, eu não gostava muito de aparecer a minha imagem, mas tive que me adaptar. Hoje estou até aqui na TV Cultura, né? Então a gente foi se adaptando a isso. Os primeiros dias, quando o decreto permitiu com as restrições que voltássemos a ter a igreja aberta, foram muito difíceis, muito mesmo. Eu reconheço que houve um abatimento até meu mesmo. A gente fez o nosso primeiro culto dia 27 de abril, que foi uma quarta-feira, e no primeiro domingo, que a gente estava acostumado a ter cerca de 200 pessoas pela manhã, nós tínhamos 10. Então mudou muito. E à noite, que chegávamos a ter uma média
de 1.500 pessoas, passamos a ter 140. Agora isso tem aumentado. Então, para nós foi mais difícil, até pelo tamanho da igreja, que é um pouco maior. Então, assim, a gente ficou com aquela preocupação de alcance, né, das pessoas, como que, já que elas não podem vir, como que nós vamos chegar até elas e toda a questão. Então, a gente teve que se reinventar. E nós temos a cada dia bolado e buscado estratégias para alcançar as pessoas e poder tocar o coração delas.